Nesse domingo, é importante nós entendermos por que é que Jesus se volta para aquele povo e diz assim: eu sou o bom pastor. Às vezes fica na nossa cabeça uma coisa, nossa, Jesus é um homem que fala palavras bonitas, e parece até soa como um poeta, não é verdade? Para os nossos ouvidos, porque nós tiramos Jesus de contexto, descontextualizamos ele, tiramos ele fora do contexto e ficamos só com a expressão bonita: eu sou o bom pastor. Olha como isso soa bonito aos nossos ouvidos, mas a esse povo que escutava ele dizer isso, não soou nada bonito. No capítulo 10, pelo menos 4 vezes, os fariseus enfrentam ele por causa que ele disse essas mesmas palavras. Por que é que Jesus diz: eu sou o bom pastor? Ora, ele já vinha com embate com os fariseus. Desde o capítulo 9, Jesus cura um cego. E nessa cura a esse cego, um cego de verdade, todo mundo conhecia, né? São João testifica que todo mundo conhecia, todo mundo sabia que era cego mesmo. E ele cura aquele cego, não é esses cegos da televisão, que é curado lá, mas ninguém sabe o nome, ninguém viu, ninguém sabe para onde, o que aconteceu. Não, é um cego de verdade, a comunidade conhecia o cego. E Jesus cura aquele cego e depois ele diz que aquele homem não era cego, que cego eram os fariseus. E aí começa o embate. E aí ele relembra, ele entra no capítulo 10, Jesus invoca uma profecia de Ezequiel, capítulo 34. Em Ezequiel capítulo 34, acontece o seguinte: os líderes religiosos, os sacerdotes, principalmente, começaram a explorar o povo. De certa forma, você imagina, existia até um aparelho em que o sacerdote ia na casa de uma viúva, e você sabe que naquele tempo a viúva, coitada, era a pessoa que tinha mais necessidade na sociedade. Então ele ia na casa da viúva e ele contava naquele marcador quanto tempo de oração. E dependendo do tempo de oração que ele fizesse, era o tanto mais que ele ia cobrar. Então ele marcava e ficava e demorava, e orações prolongadas, e por isso Jesus critica tanto as orações prolongadas desses fariseus. Orações prolongadas e prolongadas para cobrar mais caro. Ou seja, você está usando a fé para explorar alguém. Isso acontecia, o profeta disse assim: olha, as ovelhas estão sem pastor. E no capítulo 34, a profecia é o seguinte: já que os pastores não pregam de verdade, o que eu vou fazer? Eu vou ser o bom pastor. Eu vou assumir esse pastoreio. É Deus quem diz. E esse pastoreio então se fixa na promessa que o profeta Ezequiel diz, de que iria vir o Messias, que agora nós sabemos que se cumpre essa promessa em Jesus Cristo. O Messias veio. Então, nos ouvidos de um fariseu, um estudante da lei e das Sagradas Escrituras, quando Jesus diz: eu sou o bom pastor, ele está dizendo para aquele povo assim: eu sou o Messias. E por isso os fariseus começam assim: não, mas não é possível. Como é que esse homem se arroga a dizer que é a profecia do Antigo Testamento de Ezequiel, é uma profecia que se dirige a ele? Como é que ele pode dizer uma coisa dessa? E ele diz: eu sou o bom pastor, e continua dizendo: o pastor dá a vida por suas ovelhas. Então eu não sou, e ele está dizendo, eu não sou aquele tipo de sacerdote que explora o povo. Eu sou um sacerdote sério, que dá a vida, que cuida do povo. O mercenário é diferente desse pastor. E quem é o mercenário? Porque naquele tempo, no redil das ovelhas, o redil ou o aprisco, como diz a Bíblia, é um curral. E existia a figura do pastor, mas também a figura do mercenário. Quem é o mercenário? O mercenário é o terceirizado.
é o folguista. Porque quando o pastor precisava ter uma folga, então o patrão chamava o fulano para cobrir o pastor. Só que o que acontece? O pastor, porque as ovelhas são dele, quando aparecia o leão e o lobo, ele enfrentava o leão e o lobo. Saía arranhado, corria até perigo de morrer por um animal selvagem desses, mas ele enfrentava porque as ovelhas eram dele, e ele conhecia as ovelhas. O mercenário, se aparecesse o leão ou o lobo para comer as ovelhas à noite, ele falava assim, não tem salário que vale isso não. Fugia e deixava o lobo e o leão comer as ovelhas. Jesus está dizendo, olha, que o pastoreio dele é um pastoreio de quem cuida de verdade, e não de um simples mercenário, ou seja, de alguém que finge que vai cuidar, mas quando o negócio aperta, ele dá no pé, e só usa daquele serviço para explorar o povo. Esse é o bom pastor, e por isso que os fariseus ficam arrepiados quando ele diz, eu sou o bom pastor, e dou a vida pelas minhas ovelhas. Para nós, filhos desse bom pastor, nós precisamos aprender na escola de Jesus, que quando eu sou pai, eu sou mãe, eu sou padre, eu sou um professor, eu exerço algum tipo de liderança, algum tipo de pastoreio. Tem pessoas que dependem de mim, tem pessoas que confiam em mim, que vão escutar a minha voz, que eu tenho filhos a educar e a dizer algo. Na escola do bom pastor, eu aprendo que eu preciso dar a minha vida. E quando significa dar a vida, significa que eu não posso depender dos afetos, dos sentimentos daquela ovelha. E o padre aqui vai fazer uma crítica. Às vezes, vocês já se deram conta de quantos idosos sofrem porque os filhos estão mais preocupados com o salário, com a aposentadoria do idoso, do que realmente com ele? Porque são mercenários como esses da Bíblia. Você já percebeu quantas pessoas passam por sofrimentos, depressão, e quantas divulgações de pessoas, pode vir aqui, filho, que eu vou resolver o seu problema, e a pessoa com problemas emocionais, com um problema sério para resolver, é um pai e uma mãe que tem uma dificuldade séria dentro da família, e ela procura essa pessoa porque na propaganda está dizendo que ela vai te ajudar a resolver alguma coisa, e depois a pessoa é abandonada, ela te abandona quando ela vê o tamanho da situação ou do problema, ou simplesmente não se compromete, ou te engana, vai lá passar um tempinho com você e pronto. E o padre não está dizendo, e hoje eu estou denunciando porque eu não estou falando de uma coisa que eu estou achando, eu estou falando de uma coisa que eu vejo. Eu atendo pessoas aqui que são abandonadas por psiquiatras, são abandonadas por médicos, são abandonadas por familiares. A pessoa fica sozinha, jogada na vida porque não tem alguém capaz de olhar para ela e falar assim, tudo bem filha, se sua situação é difícil, e realmente você é desajuizado, mas eu vou dispor de um tempinho da minha vida para te ajudar. Eu vou fazer alguma coisa por você. E quantos filhos e filhas que os pais vêm aqui e dizem assim, ó padre, dá um jeito. Como se o padre fosse resolver um problema que o pai e a mãe não deu conta de resolver. Porque nós não aprendemos na escola do bom pastor. Quanto que nós temos dificuldade de receber alguma coisa de graça? Olha, você não acha ninguém para te oferecer, para te dar uma coisa de graça. E o padre não está dizendo, quando diz de graça, não é no sentido de desvalorizar alguma coisa, não.
porque às vezes de graça parece uma coisa desvalorizada. Mas eu estou dizendo de coisas que não se podem pagar, coisas que não se podem retribuir. Quantas pessoas estão dispostas a fazer isso por você? Um recurso que você não tem. Às vezes existem coisas na vida que dinheiro não paga. Ou existem coisas na vida que você sozinho não consegue e precisa de alguém para te ajudar. Onde é que você acha isso? É a mesma coisa que ganhar na loteria. Porque as pessoas, e eu volto ao início da minha homilia, as pessoas só acham bonito: eu sou o bom pastor. Mas não querem compreender o que está por trás dessa frase: eu sou o bom pastor. Que Deus hoje te ajude a entender o que significa isso. Que você entenda de verdade no seu coração o que isso significa. E seja capaz de doar um pouquinho de você para as outras pessoas. E ser como Cristo, o bom pastor. No instante de silêncio, peça a graça a Deus do bom pastoreio, das virtudes desse bom pastor.